A erisina, ela é uma citocina, uma proteína, fabricada por várias regiões do teu organismo. Dentre elas, o músculo esquelético e o tecido adiposo principalmente. Dentre outros órgãos, o coração, por exemplo, dentre outros órgãos, mas a maioria da erisina produzida no teu organismo é proveniente principalmente dos músculos esqueléticos. Mais de 70% da erisina fabricada no teu organismo vem do músculo esquelético. E ela é uma citocina muito importante para o nosso organismo, porque em 2012 foi descoberto que ela tem uma função importante de converter o tecido adiposo branco, que é aquele tecido adiposo que se acumula abaixo da tua pele, que é um tecido adiposo relacionado a doenças cardiometabólicas, como por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, a própria obesidade, síndrome metabólica e por aí vai. Então ela converte esse tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, que é um tipo de tecido adiposo responsável por aumentar a termogênese, ou seja, a produção de calor e, portanto, aumentar o gasto energético. Ou seja, a erisina, no final das contas, converteria um tipo de tecido adiposo ruim, vamos colocar esse termo aqui didático para que você possa entender mais adequadamente. A erisina, ela seria responsável por transformar um tecido adiposo ruim num tecido adiposo benéfico, que aumenta a calorigênese e que aumenta o gasto energético, que no caso, em última análise, poderia contribuir no processo de emagrecimento e, portanto, no tratamento mais efetivo da obesidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa questão do tecido adiposo branco e do tecido adiposo marrom. É preciso entender que o tecido adiposo branco é aquele tecido adiposo acumulado abaixo da tua pele. É um tipo de tecido adiposo muito relacionado a doenças cardiometabólicas. Portanto, vamos colocar aqui um tecido adiposo do mal. Ele faz mal para a tua saúde quando acumulado em quantidades excessivas. No entanto, nós também temos o tecido adiposo marrom, que você tem naturalmente no seu organismo, só que se você é uma pessoa adulta, você já tem uma quantidade muito pequena quando comparado, por exemplo, a um bebê. Quando nós nascemos com uma quantidade significativa de tecido adiposo marrom. E na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando criança, adolescente, adulto, um adulto de meia idade, um idoso, esse tecido adiposo marrom, ele vai diminuindo de forma que ele fica ali em algumas regiões específicas do organismo. Pois bem, a erisina, ela converte o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, e isso pode ser um fator importante para ajudar no combate ao sobrepeso e obesidade. E lembra que eu falei para você que a erisina é produzida por vários órgãos, mas a maioria da produção da erisina acontece no músculo esquelético? Pois é, mais de 70% da produção de erisina acontece no músculo esquelético. E você sabe como o músculo esquelético pode produzir mais erisina? Quando você tem contração muscular, quando você estimula o trabalho muscular. Logo, o exercício físico aumenta e aumenta significativamente a produção de erisina. Esse é um dos motivos do porquê pessoas com sobrepeso e obesidade também devem fazer exercício, para que a contração muscular produza erisina e essa erisina transforme o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom e haja um aumento no gasto energético. O estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores iranianos no ano de 2024. Esse estudo foi uma revisão com meta-análise publicada no International Journal of Preventive Medicine. E como foi um estudo de revisão e meta-análise, eles pegaram 10 estudos que investigaram o efeito do exercício físico na produção de erisina. Na verdade, eles queriam ver quais as modalidades de exercício ou qual modalidade de exercício produzia um maior aumento na erisina. E aí, juntando esses 10 estudos, dava um total de 217 participantes que tinham sobrepeso e obesidade. E aí, o que esses pesquisadores iranianos verificaram? Eles viram 4 resultados principais. O primeiro resultado é que todas as modalidades de exercício físico, o que inclui o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, o exercício aeróbio, feito com intensidade moderada e de forma contínua, o treinamento resistido, feito com máquinas, pesos livres, peso do próprio corpo, elástico, dentre outras modalidades de exercício, eles verificaram que todas as modalidades de exercício provocaram aumentos significativos na erisina. Claro, porque quando você contrai a musculatura, você estimula a produção de erisina, independente da modalidade que você estiver fazendo. Um ponto importante do estudo, e aí é o segundo resultado, é que esses pesquisadores verificaram que as pessoas com sobrepeso e obesidade eram exatamente os grupos que mais produziam erisina com exercício. E por que isso acontece? Porque como pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm excesso de tecido adiposo, e a erisina é muito produzida também pelo tecido adiposo, elas têm uma quantidade significativa de tecido produtor da erisina. Então é absolutamente normal uma pessoa com sobrepeso e obesidade produzir uma quantidade maior de erisina quando comparado com uma pessoa com peso normal, já que ela apresenta um excesso de tecido, no caso do tecido adiposo, que é um tecido importante para a produção de erisina. Esse resultado ele foi interessante, mas era até esperado. Isso é muito bom para os obesos porque eles podem converter uma quantidade maior de tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom e colaborar para o emagrecimento e tratamento da obesidade de uma forma geral.
O terceiro resultado, o efeito do exercício nos níveis de irisina variam a depender de alguns fatores, como por exemplo, idade, sexo, IMC, ou seja, índice de massa corporal, e tipo de protocolo de exercício. Em relação à idade, o que é que acontece? Na medida que você vai envelhecendo, você vai produzindo menos irisina. Por quê? Porque com o processo de envelhecimento você vai perdendo massa muscular por uma série de motivos. E esse processo ele começa muito timidamente lá por volta dos 30 anos, e se você não se envolve em exercício físico, especificamente se você não se envolve em treino de força, em exercícios de força, como por exemplo a musculação, o pilates, o crossfit, alguns exercícios de treinamento funcional, se você não treina a força, a partir dos 40, 50 anos, esse processo começa a acelerar e você vai perdendo cada vez mais músculo. Ora, como o músculo é o principal órgão que secreta irisina, como você está perdendo devido ao envelhecimento, é esperado que você responda com menos irisina quando submetido ao exercício. Então, quando você compara uma pessoa idosa com uma pessoa jovem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, é normal que esse jovem secrete, libere mais irisina, produza mais irisina quando submetido ao exercício, porque provavelmente essa pessoa tem mais massa muscular, e se ela tem mais massa muscular, ela produz mais irisina. Lembre-se, o órgão que mais produz irisina é o músculo. 70% da produção de irisina vem através do músculo esquelético, e quando esse músculo esquelético ele é estimulado a se contrair, como por exemplo no exercício, ele produz irisina. Então os resultados variam a depender da idade, do sexo, do IMC e do protocolo de exercício físico. Falando em exercício físico, agora vamos para o quarto resultado. Esses pesquisadores verificaram que dentre todas as modalidades de exercício investigadas, o HIIT, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade, conseguiu promover um aumento maior na produção de irisina quando comparado com as outras modalidades, o que faz a gente pensar que talvez a intensidade do exercício seja um ponto importante para uma maior produção de irisina. Não que o exercício feito com intensidade leve a moderada não produza irisina, mas o exercício feito com intensidade maior produz uma maior quantidade de irisina, e isso é muito bom para a conversão do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Então, vamos aos comentários. Bem, eu não queria que você pensasse da seguinte maneira: ora, eu vou fazer exercício porque eu preciso produzir irisina, a irisina vai converter o meu tecido adiposo branco em tecido marrom e eu vou emagrecer. Não vai. Porque o efeito da irisina, ele é muito modesto, ele é muito pequeno. Então não compare o efeito da irisina ao efeito, por exemplo, do Ozempic, do Mounjaro, dentre outras drogas para o tratamento da obesidade. Não compare o efeito da irisina com o efeito da restrição calórica, porque, mais uma vez, o efeito da irisina ele é muito tímido. Ele acontece, ele contribui, mas é muito tímido. Tenta pensar no emagrecimento e no tratamento da obesidade como se fosse uma balança. Eu tenho que colocar ali naquela balança medicamento, e aí está aqui a balança. Eu coloquei medicamento, você já tem uma queda significativa, uma perda significativa de peso corporal, né, especificamente de gordura corporal. Eu vou colocar ali restrição calórica, eu vou ter uma perda maior ainda, e aí entram outros fatores, como por exemplo o exercício físico, que ajuda, mas não ajuda tanto quanto as pessoas pensam. O efeito do exercício diz mais respeito à manutenção do peso perdido, no ganho de massa muscular ou desaceleração da perda devido ao emagrecimento, muitas vezes que acontece muito rápido. E aí entram outros fatores, né? Entra ali o exercício, entra o sono e entra o efeito da irisina provocado pelo exercício físico. Agora, os fatores que mais contribuem para o emagrecimento, é claro, uso de medicamento e dieta, no caso, restrição calórica. O efeito da irisina, ele entra ali de uma maneira muito tímida para dar uma ajudinha no combate à obesidade. Não que o exercício também só tenha esse efeito. O efeito do exercício no emagrecimento, no tratamento da obesidade, é vasto, e um deles é uma produção mais aumentada de irisina. Então, se você quer um motivo a mais para fazer exercício, está aí um bom motivo. Quando você faz exercício, principalmente quando esse exercício é feito em alta intensidade, os teus músculos, o teu tecido adiposo, o teu coração, dentre outros órgãos, produz irisina. A irisina vai lá no teu tecido adiposo branco, que é um tecido associado a doenças cardiometabólicas, e converte esse tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, que aumenta a calorigênese, como consequência, o gasto energético, ajudando a combater a obesidade. Se você tiver sobrepeso e obesidade, esses efeitos vão acontecer em você numa maior magnitude. E se você for um sobrepesado ou obeso e jovem, onde você provavelmente tem mais massa muscular do que uma pessoa acima dos 40 anos que não faz exercício físico, você vai liberar irisina numa maior magnitude e colher também esses benefícios numa maior magnitude, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.